Então, pessoal, boa tarde a todos, né? A gente vem nesse momento aqui iniciarmos com relação ao nosso conteúdo, tá? Para nossa disciplina remota. Nesse sentido, a gente vem averiguar aqui com relação, dentro do ambiente do Classroom, né, no que diz respeito à atividade remota 1, certo? Atividade 1, na verdade, de desenho técnico, desenho topográfico, né? Elementos artísticos do desenho topográfico, tá bom? Portanto, essa atividade ela foi repassada no dia 16 de 2 de 2023. E aí, basicamente, eu coloquei 3 questõezinhas para que a gente pudesse averiguar com relação ao conteúdo, tá? E aí, ao realizarmos a questão do conteúdo, no que diz respeito à questão do conteúdo a ser abordado, né? Inicialmente, a gente colocou aqui com relação a uma convenção topográfica, né? O que representa aqui na alternativa. Seria basicamente a representatividade de uma convenção topográfica, associação por meio de desenho de algo da realidade, tá? Levando em consideração quando a gente tem algo da realidade, aquele é representado através de um mapa ou de uma carta, isso chama-se uma convenção, né? Uma convenção topográfica, no caso, por exemplo, se eu tiver uma representatividade de uma curva de nível, vai se enquadrar como uma convenção topográfica. Outra questão foi conforme a imagem abaixo, os pontos de cores vermelho e preto representam, né? No caso aqui, ao averiguar essa situação também e mostrando aquilo que foi, né, realizado na aula anterior, tanto os pontos em vermelho quanto os pontinhos pretos significa postes iluminárias, né? Subentendendo que esse na borda das quadras aqui, ó, ficam sendo os postes e as luminárias, por sua vez, são aquelas que ficam dentro das quadras, né? No caso destacado em vermelho. E podemos escrever a importância das convenções topográficas como simbologias associadas à representatividade gráfica de elementos da realidade, tá? Então, basicamente, essa era a questão que nos daria fundamento ao que a gente vai ver hoje. Que no caso, nós vamos ver com relação à representação, né, cartográfica por meio de legendas e símbolos. Considerando a questão de legendas e símbolos, né, nós temos uma diversidade de legendas e símbolos a serem adotadas, né? Sendo que nós também temos a representatividade de elementos naturais e de elementos artificiais. E dependendo do tipo de mapa a ser realizado, a ser feito, a ser desenhado, nós temos uma representatividade associada. Seja uma representatividade ou simbologia gráfica artificial, ou seja ela natural. Por exemplo, eu tenho um mapa do DENIT. Observem que nesse mapa do DENIT, o que é que a gente pode ver aqui nesse momento? Podemos ver uma diversidade, né, de rodovias, sendo que umas estão destacadas em vermelho, outras em amarelo, né? E, ao mesmo tempo, poderíamos, ao observarmos a simbologia de cada rodovia, saber se aquela rodovia, por sua vez, é uma rodovia estadual, uma rodovia federal, né, uma rodovia de outra natureza. Ao observarmos aqui, com relação à simbologia e à legenda, o que é que nós podemos evidenciar? O que é que nós podemos concluir? O que eu tenho aqui apontado no mapa com essa bolinha, certo? E esse pontinho preto, a gente tem uma capital, certo? Da mesma forma, a gente tem um aeródromo internacional, né? Considerando aqui essa simbologia desse avião, nós temos um porto, temos uma ferrovia, uma hidrovia, né? E os limites, seja um limite estadual, seja um limite internacional, bem como a hidrografia sendo representada, né? Hidrografia essa que pode ser permanente, uma massa d'água permanente ou um terreno sujeito à inundação. Percebam que dentro da hidrografia, por exemplo, eu tenho uma série de classificações. Quando é que eu vou estar associando uma simbologia de hidrografia permanente? Quando é que seria uma massa d'água permanente? Tá? Por exemplo, aqui no mapa, eu sei que nós temos aqui no mapa, por exemplo, destacado em relação aqui uma massa d'água, né? Que no caso essa massa d'água fica em Novo Repartimento, região lá
do Pará, certo? Novo repartimento, olha só. Eu sei que aqui é uma massa d'água porque eu estou vendo aqui uma achura, ou seja, uma mancha, né, pintada em azul, onde também corta um rio, e por sua vez eu sei que esse destaque, né, onde se tem essa mancha aqui, certo? Onde se tem esse represamento da hidrografia, ou seja, da água, está associado a uma mancha d'água, fazendo ali recorrência à legenda, tá? Vamos aqui, por exemplo, ó. Vocês podem observar que quando a gente aproximou, ó, Teresina, as capitais por sua vez, elas se encontravam com esse pontinho preto e ao mesmo tempo ao redor essa simbologia, né? E aí Caxias, por sua vez, ó, já se encontra com um pontinho preto, né? Evidenciando desta forma, certo? Uma cidade e ao mesmo tempo uma capital, que no caso seria Teresina, certo? E Caxias a cidade. Como é que a gente sabe que está associado a uma cidade e que está associado a uma capital? Esses pontinhos, quando a gente recorre à legenda. Eu vou lá recorrer à legenda, ó. O que é capital seria essa simbologia, e o que é uma sede municipal com população superior a 50 mil habitantes, né? Seria essa outra simbologia, certo? Esse pontinho preto. Então, dependendo da natureza do mapa, a gente tem uma simbologia associada. Sendo que, por exemplo, quando olharmos aqui agora um mapa com outra finalidade, com outra característica, o que é que a gente tem? Certo? É exemplo dos mapas da Unidade de Conservação Federal. A gente vai ter simbologias e características diferentes no que diz respeito a essa questão, né? Nesse caso, só observando aqui com relação a isso, né? Eu tenho aqui, por exemplo, um mapa caracterizado as unidades de conservação, né, de acordo com a sua coloração, ou seja, essas colorações aqui, APA da Serra da Ibiapaba, APA Serra do Araripe, e o Parna Serra das Confusões, Parna das Nascentes. Vocês podem observar que há uma distinção de cores, né, que essas cores estão associadas, por sua vez, ao tipo de representatividade. O que é uma APA, por exemplo, é uma área de proteção ambiental, certo? O que é um Parna, por exemplo, é um parque nacional, sendo que este está representado por verde e em laranja está representado a APA, certo? Então, basicamente, isso seria a representatividade distinta para esse tipo de mapa, que no caso é um mapa de unidade de conservação. Vamos recorrer à legenda. O que é que a legenda quer nos dizer em relação a isso? Olha só, onde eu tenho aqui, ó, essa simbologia, certo? Que tem essa circunferência aqui maior e uma menor, certo? São as coordenações regionais. Como, por exemplo, eu tenho aqui, certo? Com essa nomenclatura, com essa sigla CPB, certo? Onde eu tenho aqui, por exemplo, o desenho dessa casinha, certo? Seria ali uma sede do Instituto Chico Mendes, né? Onde eu tenho aqui, por exemplo, essas duas circunferências, uma maior e uma menorzinha que está mais pintada, seriam as capitais, né? Como Teresina aqui, por exemplo, certo? E também aqui na região litorânea, exemplo aqui do RN, que é o Rio Grande do Norte. As vias de transporte, elas são destacadas em vermelho, em azul a hidrografia, sem ter uma distinção, seja ela uma hidrografia, né, intermitente, seja ela uma hidrografia, né, perene, seja ela uma hidrografia temporária, enfim. Os limites das coordenações regionais, destacados aqui por esse tracejado, e os limites estaduais, né, como a gente pode ver aqui, por exemplo, bem o estado do Piauí, né, diferenciando dos demais estados em relação aos seus limites. Então, as unidades de conservação federal, elas estão distintas, né, em proteção integral, né, destacada aqui, por exemplo, no verde, e a de uso sustentável, como exemplo aqui, destacada no laranja, né, é exemplo desta que fica aqui na região litorânea, próximo a Alagoas, tá? E os biomas, por sua vez, destacados também, o Amazônia, o Caatinga, o Cerrado, o Pampa, né, o Pantanal, onde a gente pode ver bem aqui de acordo com a coloração também, né? O Amazônia, a gente observa aqui, está mais predominante nessa região, o bioma amazônico, bem como muita unidade de conservação, né, e muito parque nacional, tá? Então, pessoal,
Para concluirmos, certo? Basicamente, quando se trata em relação à simbologia e à legenda, nós temos que associá-la de acordo com a temática a ser abordada em um mapa, né? No caso que eu estou usando unidades de conservação e aquele anterior foram as rodovias, e aí vai impactar diretamente na simbologia a ser adotada. Lembrando que, para cada simbologia, nós temos padrões cartográficos, né, que estão evidenciados lá na NBR 3133, que traz cada tipo de simbologia associada, como a gente viu aqui de forma coincidente. Por exemplo, em simbologias da capital, tanto para esse mapa de unidade de conservação, como para os mapas, né, do DENIT, certo? Como para aqui os mapas do DENIT, ó, temos esse exemplo aqui, tá? No caso, a representatividade de uma capital, deixa eu só colocar um pouco mais. A gente vê que a sua representatividade, por sua vez, né, ela está simbologicamente, né, padronizada de forma simbólica, né, simbologicamente padronizada, com uma circunferência maior e uma circunferência menor bem no meio. E é o nome da capital, Teresina. Algo semelhante que acontece aqui quando se tem essa representatividade aqui de Teresina também. Uma circunferência maior e uma circunferência menor, né, também representando ali Teresina. Pois bem, encerramos por aqui, certo? Publicaremos e na aula seguinte a gente vai dar sequência, tá? Sendo que se ocorrermos de maneira presencial essa aula, avisarei previamente.